pessoal, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo aqui na reprise, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre intervenção psicopedagógica, tá? Então segue aí com a gente até o final para a gente discutir um pouquinho desse passo super importante aí da nossa carreira como psicopedagogo, tá? Meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga, trabalho aí na área clínica e institucional, tá? Sou idealizadora aí do método consultório ativo. Então, se você aí é psicopedagoga, está insegura aí para começar os seus atendimentos, então eu dou todo esse suporte, tá? Então, acompanha aí, segue aí comigo, que a gente vai sempre estar falando, tá dando dicas sobre esse início de carreira, tá? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Adriana, psicopedagoga, tudo bem? Oi, gente, quem está entrando, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando, tá? Responde aí pra mim se o áudio tá legal, gente. O áudio aí tá legal pra vocês? Tá legal o áudio, gente? O áudio tá legal aí? Tá dando pra ouvir? Eu vou fixar aqui, a gente fixa errado. Bom, gente, hoje a gente vai estar falando, tá? Sobre a intervenção psicopedagógica, o nosso processo de intervenção. Deixa eu só tentar aqui. Aí, muito bem. Então, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o nosso processo de intervenção psicopedagógica, tá? Da nossa prática é a base, tá? Eu acredito que todos que estão entrando aí já me conhecem, né? Meu nome é Cláudia Moura, eu trabalho com a psicopedagogia clínica e institucional. E a ênfase que eu dou mais aqui no Instagram, nos trabalhos, é psicopedagogia clínica, visto que a maioria de nós, né, profissionais, a gente acaba saindo aí da nossa especialização, da graduação, da pós, né, que hoje também já tem graduação, com muitas dúvidas na prática, né? Por mais que a gente faça estágio, eu já vi algumas pessoas que fizeram especialização e não passaram pelo estágio mesmo em uma clínica, e isso acaba atrapalhando a gente na hora do processo da prática, né? Então, assim, vejo muita insegurança. A gente se sente, eu falo a gente porque quando eu comecei eu tive muita insegurança, tá? Então, assim, eu demorei muito tempo depois da minha especialização para me conseguir fazer os atendimentos clínicos, para me conseguir viver somente de psicopedagogia, porque é o que eu gosto, é a minha paixão, né? Então, assim, demorou muito tempo para me sentir essa segurança de estar fazendo. Então, todo o meu propósito, tudo que eu coloco aqui para vocês são experiências, são coisas que eu vivencio na prática, vivencio até hoje, porque além dos meus trabalhos aqui com vocês, os trabalhos online, a supervisão, os acompanhamentos com os profissionais, eu também atuo na clínica, né? O meu nicho é infantil, então eu atendo crianças, e todo esse processo que eu passo para vocês de avaliação, de intervenção, de devolutiva, é o trabalho que eu também realizo até hoje, tá bom? Então hoje o nosso enfoque aqui vai ser falando um pouquinho sobre a intervenção psicopedagógica, tá? Então, assim, a gente já falou algumas vezes sobre o processo de avaliação, e que é a base, né, da nossa profissão, essa questão da avaliação. Então, a gente precisa saber avaliar para depois a gente conduzir todo o processo, né, da nossa intervenção. Então, depois que a gente passa por aquele processo avaliativo, né, que vem a devolutiva, que a gente entrega para os pais, inclusive eu sempre aconselho a vocês o quê? Na devolutiva,
está colocando aí para os pais, já apresentando o plano de intervenção psicopedagógica, tá? Por que isso? Porque a gente deixa os pais mais seguros, tá? Então, quando a gente apresenta esse plano de intervenção já na devolutiva, a gente já vai passar para os pais tudo aquilo que vai ser feito, a gente deixa transparecer aí tanto segurança no nosso trabalho, né? Quanto clareza, os pais vão ter muita clareza nisso aí, quanto organização, tá? Então eu proponho a vocês que sempre que fizer a devolutiva, vocês já montem esse processo de intervenção aí, tá? Então eu vou dar aqui para vocês algumas dicas para montar esse processo aí, um passo a passo, assim, bem simples, para a gente estar fazendo esse processo aí de intervenção psicopedagógica, tá? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, que o processo de intervenção, ele começa já na avaliação, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, como que vocês trabalham as suas intervenções. Por quê? Quando a gente está no processo de avaliação, a gente já começa a analisar aqueles fatores ali que a criança ela não consolidou. Alguns quesitos que a criança precisa ser trabalhada, tá? Então, aí, questões psicomotoras, questões pedagógicas, né? Até mesmo nas provas operatórias, né? O nível cognitivo da criança que a gente vai analisar. Então, esses pequenos detalhes aí da nossa avaliação, as projetivas, tudo que a gente observa ali nas projetivas, que a gente vai anotando e passa para a devolutiva, são esses aspectos que a gente vai trabalhar aí na intervenção psicopedagógica. Então, toda vez que a gente for fazer esse processo de avaliação, a gente também já vai pensando que são esses aspectos aí que a criança ela ainda não consolidou, que a criança ela ainda... Eu falo criança, gente, porque é meu nicho, tá? Mas aí independente do seu nicho, pode ser adolescente, adulto, idosos, tá bom? Então, quando independente aí do que a criança ela for apresentando, são esses aspectos aí que a gente vai estar trabalhando aí no nosso plano de intervenção psicopedagógica, tá? Então, ele começa desde o nosso primeiro encontro aí com a criança, tá? O segundo ponto é, de acordo com as dificuldades que foram apresentadas, gente, que é o número 2 aí, de acordo com essas dificuldades que foram apresentadas, a gente precisa montar um cronograma, tá? Então, como que vai ser esse processo de intervenção? É feito um cronograma de todas as habilidades que a criança precisa ser trabalhada, e esse cronograma, ele precisa ser de acordo também com o combinado aí com os pais, de acordo com o número de sessões, né, por semana que vai atender, de acordo com quais habilidades ele vai ser feito, a gente monta esse cronograma, tá? Então, o que é o ideal? É no nosso processo de intervenção, a gente não fazer estimulações em várias áreas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos supor que a sua criança aí, ela vai precisar de uma estimulação aí, no raciocínio lógico, na coordenação motora, atenção e concentração. Então, a gente, por mais que a gente possa utilizar um material de estimulação que trabalhe todos esses aspectos e outros mais, né? Porque a gente sabe que, às vezes, uma atividade de estimulação que a gente faz, ela vai trabalhar várias questões aí psicomotoras, tá? Mas a gente vai focar em uma ou no máximo duas, tá? Então, aí depende muito da criança. Então, se for uma criança assim, muito comprometida, ou se for uma criança muito hiperativa, então a gente vai montar de acordo aí com cada criança, tá bom? Então, assim, vamos supor que você, dentro do seu cronograma, você vai trabalhar o raciocínio lógico. Então, você vai fazer o quê? Vai selecionar várias atividades, tá? Não precisa a gente trabalhar a mesma atividade durante todo o processo, porque é cansativo.
é desgastante para a criança, né? E aí quando leva um certo tempo, a criança ela já para de produzir. Então ela já não produz tanto, ela já não vai ter aquela resposta ao estímulo, tá? Isso aí vai ser necessário, gente, que também vem da avaliação, é observar como que tá a criança lá, né? Qual que é o nível de concentração dela. Então, assim, quando as crianças elas são hiperativas, é necessário que nesse processo de intervenção seja intercalado várias atividades, tá? Por quê? Porque a criança ela vai perder o foco rapidamente. Então, desde o processo de avaliação, você vai observar quanto tempo a criança ela tem de atenção ali, de concentração. Então, se for 5 minutos, ok. Depois de 5 minutos você percebe que ela já começou a ficar dispersa, ela já começou a ficar agitada. Então, você vai ter que fazer atividades, né, mais rápidas e várias atividades. Se a criança ela prende atenção ali 10 minutos, então você vai precisar de algumas atividades que vai prender a atenção ali durante esses 10 minutos. Deu os 10 minutos, você troca a atividade, tá? Você pode, quando a criança é hiperativa, nessa troca, no processo de intervenção, você pode retornar pelo primeiro que você fez, tá? Porque ela vai focar a atenção mais um pouco, pelo tempo dela, tá? Mas o ideal é que, se você vai escolher, vamos supor, 3 atividades, 4 jogos diferentes, por exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com jogos, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar de maneira lúdica com a criança. E aí você vai colocar jogos para estimular a mesma área, tá? Então, se você no seu cronograma, no atendimento, no primeiro atendimento lá, você precisa estimular o raciocínio lógico. Então, todas as suas atividades daquele dia vai ser para estimular ali o raciocínio lógico, tá? De maneiras diferentes, com estímulos diferentes, mas com o mesmo objetivo, tá? Por que isso? Porque a gente vai estar reforçando aquele comportamento ali, a gente vai estar reforçando aquele estímulo, tá? Então, a gente vai estar estimulando a criança no mesmo aspecto por várias maneiras diferentes, tá bom? Então, isso aí é uma dica. No máximo 2, dependendo aí do nível da criança, tá bom? O número 3 aqui. Escolha bem as atividades com antecedência, tá? Então, dentro do seu cronograma, não é indicado que você vai escolher as atividades na hora do atendimento, tá? Eu espero que você, na sua prática, aí, não seja assim, tá? Escreve aí pra mim como que é a prática aí de vocês. Se vocês que estão aqui me acompanhando já estão atendendo na clínica, coloca aqui pra mim, tá? E as dúvidas vocês podem colocando aqui que eu vou estar respondendo também, tá? Vocês estão atendendo clinicamente, gente? Quem já atende aí, coloca aí pra mim como que é esse processo, tá? Então, assim, o processo de intervenção é preciso que a gente saiba que ele requer todo um planejamento, tá? Então, eu não vou chegar lá na minha sala, receber a criança, depois que eu recebo a criança, eu vou lá escolher o que eu vou estar trabalhando com aquela criança, tá? Então, a gente precisa fazer um planejamento. O ideal é que você monte bem organizado aí, né? Colocando lá a data do seu atendimento, aí você coloca que estímulo a criança necessita naquele atendimento, quais as habilidades, né, vai ser necessário fazer o estímulo e quais jogos, quais intervenções você preparou ali para ele, que tipo de coisa que você vai estar fazendo, tá? Então, esse planejamento, ele é essencial aí, tá bom? Outra dica aqui no processo de intervenção é a questão da gente registrar. Assim como a gente registra o processo todo aí de elaboração aí, né, digamos assim, do processo de intervenção, a gente vai precisar de todo esse passo a passo para a elaboração. Então, a gente precisa também fazer registros, tá, pessoal? Como assim fazer registros? Então, eu vou anotar todo o processo como foi realizado, né, após aí o atendimento. É necessário ter um tempinho. Eu vou colocar aqui para vocês como que eu
trabalho, tá? Então, geralmente eu atendo a criança durante 50 minutos e tenho 10 minutos entre uma e outra, tá? Então, nesses 10 minutos é o meu momento de registro. Então, aí eu vou estar registrando como que foi a criança, como que foi a resposta da criança, se ela teve muita dificuldade. Nesse processo também de registro, a gente precisa observar qual que foi aí, o estímulo, se ele foi adequado, se não foi, se a criança ela se sentiu cansada, se a criança se sentiu desmotivada, se ela respondeu bem a esse processo. Então, eu preciso fazer todo esse registro, tá? Mas por que fazer registro, né? Porque eu preciso ir acompanhando a evolução da criança, tá? O ideal é a gente não confiar aí na nossa memória, tá? Então, não confie aí que você acha que vai lembrar daqui uns dias, que você vai lembrar depois como que foi, porque a gente acaba esquecendo, tá? E os detalhes, eles fazem toda a diferença nesse processo de intervenção. Então, precisa sim fazer o registro de como que foi esse atendimento, de qual que foi a resposta da criança no processo aí de intervenção, para a gente avaliar. Também, a gente vai avaliar o desenvolvimento da criança, mas ao mesmo tempo a gente avalia a nossa prática também, né? Porque se a criança, eu estou fazendo um trabalho de intervenção e eu percebo que a criança, ela não está tendo nenhum avanço, então eu preciso rever os meus estímulos, eu preciso rever o meu método ali de intervenção com a criança, tá? Então, esses registros, eles são muito importantes, principalmente quando a gente já tem mais pacientes, quando a gente atende mais crianças, né? Mais pessoas. Então, a gente dificilmente vai lembrar com detalhes o que aconteceu com uma criança, o que aconteceu com a outra. E a gente precisa de ter esse registro aí, tá? Outra dica importante é o quê? É a gente observar o nível da criança, tá? Então, assim, você fez lá no processo de avaliação, você observou que a criança, ela precisa de um estímulo aí no raciocínio lógico. Mas é preciso saber qual que é o nível dessa criança, tá? Por que que a gente precisa saber o nível? Para na hora do processo de intervenção, a gente fazer. Eu indico assim, gente, na primeira sessão de intervenção, a gente faz ali um estímulo ali no mesmo nível da criança, tá? Então, no nível cognitivo dela, no nível aí de atenção que ela tem, a gente vai observando aí no mesmo nível. Depois, as outras sessões, é interessante a gente pegar e fazer os processos de estímulos um pouquinho a mais, tá? Do nível da criança. Por que um pouquinho a mais? Porque a gente precisa forçar a criança com o estímulo, tá? Então, eu vou estimular a criança para que ela avance, para que ela saia do lugar. Por que esse processo é importante? Porque se eu faço uma atividade muito fácil, muito abaixo do nível da criança, ela vai se sentir desmotivada, porque é algo fácil demais, tá? Então, ela faz ali, ela não tem uma interação tão boa, não chama muito a atenção dela e fica muito fácil para ela, tá? Débora pediu para participar. Já vou te aceitar aqui, viu, Débora? Eu já vou te aceitar aqui pra gente conversar, tá? E aí, gente, nesse processo todo aí de intervenção, é necessário a gente sempre estar colocando aí o estímulo da criança, tá? O estímulo não, perdão, o nível da criança. E se eu fizer um estímulo muito além também da criança, tá? Se eu fizer um estímulo que for a mais aí, que for puxar demais aí do nível da criança, também ela vai se sentir desmotivada. Por que ela se sente desmotivada? Porque ela não vai conseguir fazer. Quando ela sente que tem muita dificuldade para fazer, ela acaba desanimando, porque vem aquela sensação de não conseguir, não vou conseguir fazer, tá?
Então, é por isso que é muito importante a gente ficar sempre de olho aí no nível da criança, tá? Então, a gente precisa saber fazer essa dosagem. Por que que o primeiro atendimento a gente faz ali mais no nível? Porque no primeiro atendimento, a criança ela vai se sentir motivada, ela vai fazer ali, ela vai ver que ela dá conta, ela vai se interessar e depois a gente vai puxando um pouquinho mais, tá? Então, para a criança ela possa avançar, é necessário desse estímulo, que a gente puxe um pouco esse estímulo, tá? Então, é necessário que a gente force um pouco a criança para que ela avance, mas tudo isso aí na medida certa, tá bom? Então, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo o desenvolvimento da criança para a gente saber quando também a gente vai aumentando o grau aí de dificuldade nas atividades que a gente vai fazendo, tá? Outra dica muito importante é sempre deixar os pais a par do desenvolvimento da criança, tá? Então, os pais, eles se sentem muito animados, eles se sentem bem quando eles veem ali que está tendo um resultado. Então, muitas das vezes, os pais trazem as crianças para fazer o processo com a gente, mas eles não conseguem perceber a evolução, tá? Então, principalmente quando a gente trabalha com crianças especiais, então as evoluções são poucas, de pouco a pouco. E às vezes os pais, eles não conseguem observar, eles não conseguem entender essa evolução. Então é necessário que a gente sempre mostre para os pais, olha, a sua criança estava assim, agora, olha, ele já desenvolveu, ele está assim, tá? Tem algumas crianças que eu faço até um portfólio de desenvolvimento para os pais irem acompanhando o passo a passo da evolução dela, tá? Porque quando a gente não faz isso, os pais vão levando a criança, vão levando mês a mês, e eles não conseguem perceber como que a criança está evoluindo, e eles acabam desanimando, desmotivando, tá? Então a gente tem que manter a motivação aí, tanto da criança que a gente trabalha, quanto dos pais, tá bom? Tá ok? Tá caindo? Teve alguém que falou que a internet tá caindo. Aqui tá ok, viu, gente? A internet aqui tá ok, tá? Outra dica aqui, tá? Eu falei aqui pra vocês do planejamento, não foi? Planejamento, gente, ele não é algo fechado, tá? Ele não é fechado. O planejamento, ele é vivo, ele é ativo, tá? Como assim vivo e ativo? O planejamento, ele tem que funcionar. Então, ele vai sofrer alterações. A gente precisa sim de ter um planejamento, como eu já falei para vocês no início, a gente precisa de ter. Isso aí é uma questão de organização para a gente fazer, tá? Mas a gente precisa de ter a flexibilidade. A gente precisa de trabalhar essa flexibilidade aí, porque nem sempre a gente consegue colocar as coisas do jeitinho que a gente planejou, tá bom? Então, às vezes a gente planeja de uma coisa e a gente não consegue aí cumprir. Então, a gente precisa de ter essa flexibilidade, precisa de ter esse acesso aí, né, de estar modificando uma atividade ou outra e também de acordo com o que a criança ela vai respondendo aí pra gente, tá bom? Então a gente precisa manter o nosso planejamento sempre ativo, o nosso planejamento sempre vivo aí, tá? Porque se a gente deixa ele só no papel, também não tem funcionalidade nenhuma, tá? Então planejamento é a base aí do nosso trabalho, a gente precisa de ter algo para seguir, de ter um norte para seguir, de saber se está funcionando ou se não está, mas ele não pode ser essa coisa fixa, rígida, tá? Lembrando que nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento aí das pessoas. E cada pessoa, cada ser é único. Então a gente não consegue fazer algo fechado que vai dar certo, engessado, tá? Então, é algo assim mais humano mesmo, tá? Então, é mais assim, é flexível, é algo ali de acordo com o desenvolvimento da criança, de acordo com o nível dela. Então, com certeza vai precisar de sofrer uma outra modificação, tá bom?
teria como mandar um modelo de formulário para fazer um planejamento de organização? Tem sim, tá? Quem tá lá no Telegram, no canal do Telegram, eu mando lá para vocês, tá bom? Amanhã eu mando o modelinho que eu sigo aqui de planejamento, tá bom? Então, se você está participando aqui e não está no canal do Telegram, então acessa a bio aqui, que o link tá lá, e eu vou enviar lá para vocês, tá bom? As figurinhas foram por engano, tranquilo, sem problema, gente. Ei, Raquel, boa noite. Gente, se vocês têm alguma dúvida, tem duas pessoas que pediram para participar, tá? Eu vou aceitar vocês aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que foi que pediu. Quem pediu, gente, pede de novo aí. Se tem alguma pergunta para fazer, você pode entrar aqui e conversar comigo, tá bom? Quem pediu, se ainda tá aí. Pode falar aqui comigo. Boa noite. Boa noite. Ei, Oi, Ei, Cláudia. boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo jóia. Eu estou Tudo acompanhando ótimo. seu trabalho e eu estou começando agora. Eu abri uma clínica, no qual eu estou atendendo como psicopedagoga. Mas, assim, eu tenho já 20 anos já de escola, né? Hum. Falou que eu acho que eu não vou sem o planejamento. Mas, às vezes, para avaliação para criança de 3 a 4 anos, eu sempre pego a questão das avaliações Piagetiana, né? Mas ainda eu tenho dúvida nisso. Nessas avaliações, Tá. porque tem que chegam para a gente que os pais estão querendo, ainda mais agora que não está tendo aula, como que vai fazer para estar ajudando, né? Às vezes nem é questão de dificuldade de aprendizagem, é um acompanhamento mesmo. Qual é como que você toma isso de base? Como que você implementa isso? Além do planejamento, e depois, igual o feedback, sempre você faz uma avaliaçãozinha e depois dá um feedback para os pais mostrando o que se deve trabalhar? Sim, eu trabalho bem assim, tá? Então, assim, eu acolho a criança, faço o processo, eu tenho um protocolo de avaliação meu, tá? Então, assim, dentro desse protocolo eu coloco as avaliações que eu julgo necessárias ali para a gente ter um feedback aí, né? Do que está acontecendo com a criança. O que você falou aí acontece muito, tá? Então, a maioria das crianças que eu recebo hoje, principalmente depois da pandemia, são crianças assim com alguma habilidade que não foi vencida, tá? É. Principalmente aquelas que estão no processo de alfabetização. Então, assim, às vezes eu avalio muito as questões psicomotoras, tá? Eu gosto muito de avaliar porque é a base, né? Ali quando a gente fala em alfabetização, a criança ela precisa de ter o equilíbrio, coordenação motora, Uhum. lateralidade. Então, esses aspectos e vários outros, eu tenho uma sessão que eu monto atividades, tá? Geralmente são atividades lúdicas que eu vou trabalhar com as crianças, tá? Então, esses aspectos psicomotores, eu procuro muito trabalhar com jogos. Então, eu vou selecionando joguinhos para me observar esses aspectos deles, tá? Quando eu percebo que é só isso que a criança tem, e aí eu passo o feedback para os pais, né? Ele passa ali a devolutiva. E a devolutiva é necessário mandar por escrito, entregar o documento por escrito para os pais, né? Tem um protocolo para isso também. E a gente vai explicar. Então, a gente vai conversar aí com os pais, explicar tudo que foi feito, tudo que foi realizado e todos os resultados que a gente obteve, tá? E Uhum. nessa devolutiva é onde a gente vai falar para os pais o que precisa ser feito. Então, ali, se a criança ela não tem nenhum indício de transtorno,
se a gente consegue observar ali que não precisa de um encaminhamento do psicólogo, que não precisa de ir para o neuropediatra, de nada, que são só questões psicomotoras, a gente vai falar com os pais, que a gente vai, a criança precisa de um processo de intervenção para vencer aquelas habilidades ali que elas não consolidaram, tá? Uhum. E aí o plano de intervenção vem em cima dessas habilidades. Então, se a minha criança ela tem aí, por exemplo, dificuldade na coordenação motora, no equilíbrio, na lateralidade, então eu vou montar meu plano de intervenção em cima dessa dificuldade, com atividades para estimular essas habilidades aí, tá bom? Uhum. Então, e aí eu vou fazendo como o processo que eu falei. Eu vou fazer o processo, o ideal é o quê? Eu vou estimular uma ou duas áreas no máximo por sessão, tá? Porque se for muitas, a gente acaba não tendo um resultado satisfatório, tá? Então a gente Alcançando o precisa de ter aí objetivo. isso, precisa de alcançar o objetivo, tá? É, Então o no ideal caso, é eu o quê? acho que. Eu vou trabalhar a coordenação motora. Então eu vou Uhum. selecionar aí 3, 4 atividades, tá? Com o mesmo objetivo. Uhum. Atividades diferentes, que vai Ah, ser estimulado de maneiras eu, diferentes eu com o fico mesmo objetivo. um pouco insegura é a questão disso das avaliações. Como assim, eu não tenho muita Sim. prática, entendeu? Então, assim, a Uhum. gente acha, por exemplo, aquele do Jorge Visca, né? Eu até tenho ele, Sim. mas ele é para criança maior, mas para menor a gente não tem. Você disponibiliza? Como que é que você faz? Olha, eu disponibilizo. Eu tenho um grupo no Telegram, não sei se você faz parte. Aqui na bio tem um link, você Não, pode não. entrar, tá entrando lá. Então, lá eu sempre mando, tá? Então, assim, o que eu falo para vocês, igual aqui do processo de intervenção, o rascunho aí de fazer esse planejamento. Eu mando lá, tá? Então, sempre eu mando lá áudios, mando algumas atividades, mando artigos, algumas coisas para estudo, tá? E a gente sempre tem essa comunicação, tá? A questão da avaliação com crianças menores É é porque a gente pode necessário trocar. ter, assim, muito conhecimento. Oi? O pessoal falou que o áudio está A internet ruim. acabou, não entendi. Com as crianças Tá. pequenas, como que você faz? Tá. Com as crianças pequenas é o seguinte, é necessário a gente ter um conhecimento bem profundo mesmo do desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento infantil. Esse desenvolvimento aí da primeira Do infância, desenvolvimento né? Que é das de fases pé, dele, do né? nascimento. Oi? A internet está ruim, eu não sei se é aqui ou se é aí. Porque daqui tá parecendo normal. Ok. Ok? Tá ouvindo? Deve ser a minha internet que deve estar ruim. É, Tô ouvindo. aí, assim, é, é necessário a gente ter esse aprofundamento aí, né, no desenvolvimento infantil. Então, a gente precisa ler muito. Tem um livro que fala, acho que é desenvolvimento humano. Eu não lembro, eu vou mandar a foto dele lá depois no Telegram também para vocês verem que é interessante a gente fazer a leitura desse livro, estudar mesmo, adquirir esse conhecimento das etapas do desenvolvimento É. infantil. Então, quando eu atendo crianças menores, pequenininhas, então eu preciso saber aí, a criança com 3 anos, quais habilidades que ela precisa de Uhum. ter adquirido, E né? se você Então, eu tem esse preciso livro saber. mais específico, que eu, assim, eu Eu pesquiso. tenho, eu tenho um livro, eu mando lá, tá? Eu tenho eu vou mandar o nome dele direitinho, que aí vocês procuram. Geralmente na Amazon tem ele, tá? E aí vocês fazem essa leitura porque é necessário ter, Uhum. tá bom? Esse desenvolvimento aí de etapa por etapa. Então, a criança aí que até 3 anos, o que ela precisa? De ter desenvolvido psicomotor. Porque a gente sabe que ela não vai estar com todas as habilidades vencidas. Ela vai precisar disso aí no processo de alfabetização com 6 anos. Mas eu preciso saber o que está normal, né? Até 3 anos. Depois eu preciso saber aí
até 4 anos, quais as habilidades ela precisa saber? O que que ela Parte precisa ter que a desenvolvido? gente deixa bem específico, ele coloca isso bem claro para a gente, né? Sim. E a gente precisa ter isso aí na ponta da língua, tá? É. Então, quando a gente trabalha na clínica, tem algumas coisas que a gente vai precisar estar estudando sempre, tá? Então, essas etapas aí do desenvolvimento infantil, as questões das avaliações, o processo de intervenção. Então, tem coisas que a gente vai estar sempre procurando, retomando aí os nossos estudos para que a gente consiga, né, sanar as dúvidas, tá? Claro. Mas aí você entra no grupo do Telegram que a gente tem Vou esse entrar, acompanhamento lá, tá, tá Jó? bom? Obrigada, viu? Mas agora, de nada, Obrigada. tá?